Olá, vamos falar hoje sobre independência financeira, tá certo? Sempre é bom repetir e reforçar esse conceito. Independência financeira, na verdade, é um objetivo, o maior objetivo que se deve ter em termos de educação financeira. Não é objetivo de curto prazo, de médio prazo, é de longo prazo, mas é o maior objetivo. Já já a gente vai ver, e dentro de um reforço, tá, importante que é quanto que você precisa para a sua independência financeira, qual é o valor que você precisa acumular, como é que você sabe disso, como é que você se compromete com isso, o que é preciso fazer. Então nós vamos fazer aqui rapidamente um exercício, vamos fazer um passo a passo dentro daquilo que já foi falado e já foi conversado em outros vídeos. Eu tenho alguns, que eu vou deixar o link aqui, que dá uma playlist já de independência financeira. Tá bem? Bom, eu sou Sampaio, sou consultor financeiro, educador financeiro e sou, então, também Master Coach, trabalhando a questão de comportamento para mudança do ponto de vista financeiro e fazer uma vida, então, de prosperidade. Então, esse é o objetivo maior. Bom, dentro disso aqui, te convido para te inscrever no canal, tá? Vai lá e dê o seu like. Bom, para te inscrever tem aí um botãozinho que aparece, você clica ali e você se inscreve, se você não está inscrito. Dê o seu like, comente e compartilhe, né, esses temas que são importantes para você, que talvez sejam importantes para outras pessoas que você, do seu relacionamento, ok? Bom, então, a ideia hoje é a independência financeira, a fórmula mágica para a independência financeira. E a questão é saber quanto que é esse valor. É importante repetir e reforçar, porque o processo de aprendizado ele passa por repetição, antes de você entrar no projeto de construção da independência financeira, é óbvio que você tem que ter já a sua organização financeira. Então, em termos de controle de gastos, de plano de receita, um domínio de como é que você faz com o dinheiro no dia a dia, nas compras, enfim, você já construiu isso, você já aprendeu, você valorizou isso porque você tem um objetivo maior, tá? Por exemplo, você poupa no dia a dia, você tem uma inteligência financeira na hora de você usar o seu dinheiro, você tem uma meta anual de poupança, né, e tem um orçamento também a longo prazo. Então são coisas que vêm como conceitos prévios para trabalhar a independência financeira, tá, separadamente. Bom, primeira coisa então, para fazer isso, indo direto ao ponto, tá, vamos colocar aqui os dados. Que dados você precisa para você saber quanto que é a sua independência financeira? Primeira coisa que se busca é o seguinte, você definir uma data, ou seja, uma idade. Que idade você vai parar de trabalhar e vai viver dessa renda, desse capital que você acumulou. Então, isso é a primeira coisa. Por hipótese, se você tem 35 anos, que é a idade de começar, digamos assim, já de maturidade, não de começar, mas de maturidade em termos profissionais e de ganhos. Se você tem 35 anos, claro, se começar com 20, melhor. Mas tem 35 anos e você decide, bom, eu quero a minha independência financeira em 20 anos. Em 55 anos, eu tenho um valor que vai gerar rendimentos, que vai cobrir os meus gastos. Está aí a independência financeira de uma forma bem definida. Bom, e como é que você faz isso então? Bom, já sei isso. Como é que você faz? Bom, você vai ver então quais são os seus gastos. Acompanhe comigo. Vou botar uma folhinha, um cardzinho aqui para você acompanhar comigo enquanto eu falo. Então, aqui, ó. Aí. Então você está olhando esse quadrozinho aqui, tá? Quadrozinho, tá? Se você tem gastos, por exemplo, de 4 mil por mês, tá? E você em 12 meses tem 48, ok? Bom, se você tem uma renda aí, eu não sei, uma interrogação, mas se por hipótese for 6, você teria uma sobra de 2 mil por mês, tá? Que seria 30% sobre 6, você tem então um bom poder de poupança aí. Bom, terceiro, quarto, quinto ponto é a taxa de juros. Que taxa de juros você tem disponível no mercado? E aqui taxa de juros vamos falar de juros reais ao ano. Então aqui vamos supor que você tenha em média para o seu projeto 4% ao ano. Esse 4% dividido por 100, você tem um coeficiente de 0,4. Tá? Essa é uma continha matemática que tem que fazer. Se você, então, tem 48 mil de gastos, tá? E você, então, dividir por 0,04 nessa continha matemática, você vai chegar ao valor de R$ 1.200.000. Esse é o valor da sua independência financeira, do estado de independência financeira. Tá aí o cálculo, tá bom? Bem, então assim, você já tem os dados, tá? Depois de ter os dados, o que você precisa? Bom, você pode fazer uma prova se você fez a continha certa, tá? 1.200.000 você encontrou,
você vai multiplicar por 4%, vai achar os 48. 48 mil dividido por 12, você chegou aos seus 4 mil mensais. Pronto, você fez a conta certa. Tá? Bom, e aí o seguinte, bom, você já sabe qual é o seu valor, você já sabe a data, você já comprovou que a conta está certa, então como é que você vai fazer para que tenha esse comprometimento, esse seu plano de conseguir chegar nesse 1.200.000 nesse período de 20 anos? Você vai precisar considerar, então, alguns aspectos que são, por exemplo, qual o valor que você vai guardar por mês. Tá? Nesse exemplo que a gente está pegando hipoteticamente, estamos olhando aí R$2.000 por mês. Tá? Com R$2.000, tá, em 20 anos, na taxa de juros de 4% ao ano, você não atinge esse montante. Tá? Você chega a 723 mil. Então você precisaria aumentar esse valor mensal de depósitos, de poupança, de poupar mais ou ganhar mais, ou você precisaria, então, ver alternativas de investimento com taxa de juros maiores, tá? Que ela tem limitações em função de risco, qual é o risco que você está disposto a correr. De uma forma mais, digamos, visual, então, o que eu estou falando está aqui. Ó. Aqui você observa, então, o que eu estou comentando. Então, por exemplo, se você tem ali rentabilidade de 4% ao ano, é 0,32% ao mês, com 2 mil digamos, de poupança de investimento, você chega a 723 mil em 20 anos. Então, não atinge o que você precisa, que é o estado de dependência financeira. Você só vai atingir se você, seguindo naquela linha ali, de 3 mil a você chegar em 3.500 por mês. Tá? Aí sim, com essa taxa, com 3.500 por mês, você chega a 1.264.000, que equivale então a 42.800. Então, a sua meta do ano, nesse momento, se você fosse fazer isso com 3.500 por mês, seria então de 42.800. É importante fixar qual é a sua meta ano de poupança. Então, aqui nesse caso, você, para chegar nesse valor montante de 1.200.000, você precisa guardar nessa taxa 42.800. Bom, se por hipótese a taxa de juros fosse 5% ao ano, você teria então 0,41% ao mês, e com 2 mil você não atingiria ainda por mês, você chegaria a 817, com 3 mil você chegaria a 1.220.000. Então, com 3 mil reais já seria suficiente para a independência financeira, com essa taxa de juros. Num outro exemplo aqui, na taxa de juros de 7,5% ao ano, que é uma taxa de juros que, se conseguir, tem riscos extremos, então não é hipotético, a não ser que a economia mude, então nos próximos anos, enfim, alguma coisa que aconteça. Então seria 0,56 ao mês, você conseguiria chegar a esses 1.200.000 com 2.400 por mês apenas. Então, essa é uma ideia de cálculo. Em 20 anos, para você chegar em 1.200.000, se as condições atuais elas são próximas ao que está aqui, 4% ao ano, de juros reais, descontado a inflação, que também é hipotético, porque hoje nós estamos num momento um pouco menos do que isso, tá? Mas vamos imaginar que, em média, se chegue a isso nos próximos anos. Enfim, se fala em aumento, inclusive, de taxa de juros para o futuro. Bom, mas isso aqui tudo é hipótese. Tá legal? Então, isso aqui é o quadrinho que você tem. Vamos voltando, então. Depois que você chegou nessa conta, está quase no final, você precisa então ter um comprometimento. Como é que você cria esse comprometimento? Você vai montar uma planilha, uma folha, em que você vai colocar então esse seu valor anual de poupança, nesse seu plano de independência financeira. Você tem um plano agora para a independência financeira. E esse plano, então, por hipótese, se começasse agora, você teria então 35 anos, você teria então no ano 2020 o compromisso de chegar, mais ou menos assim, planilha com essa ideia aqui, tá? Você teria então aqui aos 35 anos, ano 2020, meta 42.800, e você vai acompanhar isso para chegar no final do ano e checar. Não adianta você colocar uma meta e você não verificar se alcançou isso. Essa aqui é uma ideia para você fazer a sua planilha de uma forma bem simplificada e ver o valor efetivo. Se você ficou muito fora disso, você tem que rever todo o seu planejamento. Tá? Se você chegou próximo, tá? Uma diferença de 5% a 10%, você está com o conceito bem afinado e você está no caminho certo. Tá? Essa aqui é a ideia e o grande objetivo é gerar, então, comprometimento. Enfim, para concluir, então, vamos à conclusão. Concluindo esse projeto de independência financeira, qual é a grande mágica? É basicamente definir o quanto que você precisa. Normalmente as pessoas têm dificuldade e isso não está muito claro na cabeça das pessoas. Então, saber quanto você precisa, nós vimos, definimos a meta, então, mês que você precisa saber,
né? Você encontra, então, encontra a taxa de juros do mercado e aí você vai fazer o balanço de risco e retorno disso, ver o que se adapta à sua condição e definir, então, a meta ano de comprometimento. Basicamente, com esses ingredientes, tá, você consegue fazer, então, uma boa base e uma construção bastante sólida de um projeto de independência financeira, ou seja, um plano de independência financeira. Sem um plano, é bastante difícil você chegar lá, porque antes disso você tem que ter a reserva de emergência, você tem que ter a reserva para os projetos de vida e eles serem separados. Então, esse aqui é um projeto especial. Espero que tenha ficado claro, tá? Se não ficou, você comente, e se ficou também comente qual é a sua experiência, o seu comentário com a sua experiência pode gerar, inclusive, ingredientes para que outras pessoas se inspirem e também compartilhem. Legal? Era isso, tá? Grande abraço, sucesso e prosperidade.